Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre sinonímia e paráfrase. Primeiro, a sinonímia. O que é a sinonímia? É a identificação de significados entre duas palavras. São palavras que vão ter significados e sentidos iguais ou semelhantes. Eu vou trocar uma palavra por outra e não vai haver alteração no sentido, não vai haver alteração da mensagem. Eu vou mostrar aqui exemplos. Deixa eu só focar aqui. A ausência do aluno acarreta reprovação. Na segunda linha, a falta do aluno causa reprovação. Vamos lá. A ausência e falta, elas são sinônimos. E aqui na frase, ela não houve mudança no sentido. Acarreta e causa também são sinônimos e não houve alteração no sentido. Na terceira linha, a presença do aluno exclui sua reprovação. Na quarta linha, o comparecimento do aluno elimina sua reprovação. Exclui e elimina são sinônimos e presença e comparecimento são sinônimos. E isso dentro dessa frase, dentro desse contexto. Então, isso é a sinonímia. Tem outra que, assim, eu achei muito interessante lendo, que, assim, nós só vamos aprender os sinônimos das palavras lendo. Então, quanto mais livros, revistas, jornais a gente lê, artigos, mais sinônimos a gente vai aprender. E isso é muito bom por quê? Porque quando a gente for construir uma redação, um texto, vai ficar mais fácil porque a gente não vai ficar repetindo as palavras. Na nossa mente, no nosso cérebro, já vai ter a palavra e os sinônimos dela, a palavra e seus derivados. Um exemplo que eu vou dar aqui, olha só. A casa do prefeito é grande. Ele tem uma casa confortável. Viu aqui, ó? Tem casa e casa. Então, na mesma frase, eu usei a mesma palavra. Então, fica algo repetitivo, fica cansativo. Na outra linha, tem aqui, ó. A casa do prefeito é grande. Ele tem um lar confortável. Lá é sinônimo de casa. E olha só, como mudou a estrutura da frase. Ela não mudou o sentido. Você só colocou uma outra palavra que não alterou o sentido do texto nem da mensagem. E o texto ficou melhor de se ler. Entenderam? Agora eu vou falar sobre a paráfrase. O que é a paráfrase? O que é parafrasear? É contar a mesma história com outras palavras. Procedimento em que estabelece a ideia de um texto em outro. A paráfrase é uma atividade de reformulação, pela qual se restaura bem ou mal, na totalidade ou em partes, fielmente ou não o conteúdo de um texto, fonte num texto derivado. Um exemplo, assim, muitas pessoas citam, né, Vinícius de Moraes ou outros escritores, Getúlio Vargas, um exemplo. Só que se eu falar exatamente o que ele falou, isso é uma citação. Agora, se eu pegar o que ele falou e mudar as palavras, usar sinônimos, eu estou parafraseando. Então, isso é uma paráfrase. Por isso que eu falei que ia falar sobre paráfrase e sinonímia, porque estão juntos. Só que para eu parafrasear, eu também não posso mudar o sentido, nem a mensagem. Mas se eu falar exatamente o que ele falou, aí eu vou estar citando. Se eu mudar algumas palavras e não o sentido, usar sinônimos, aí sim eu estou parafraseando. A paráfrase é um enunciado que reformula um anterior e com o qual mantém uma relação de equivalência semântica. A paráfrase sempre se remete a um texto anterior para reformulá-lo ao esclarecê-lo, criando, portanto, uma relação de intertextualidade. Parafrasear é contar com outras palavras as ideias de um texto. Então, assim, desculpa, né, eu li aquela palavra porque eu tô nervosa. Mas parafrasear é você escrever de uma forma diferente uma mesma informação.
Então é como eu falei, você vai falar sobre Vinícius de Moraes e vai falar sobre uma frase que ele falou. Se você falar exatamente o que ele falou, você está citando. Se você mudar as palavras, mas usando sinônimos, não mudando o sentido, você está parafraseando. Sobre sinonímia estrutural, que é o que dá continuidade ao que o Dulce falou anteriormente. A sinonímia estrutural ela acontece quando uma frase muda sua estrutura, porém o sentido continua igual. Por exemplo, esse livro é difícil de encontrar. É difícil de encontrar esse livro. É importante notar que a escolha estrutural ela não é feita aleatoriamente. Eu vou citar alguns exemplos que, apesar de expressarem a mesma ideia, são distintas à intenção do locutor. Por exemplo, quando a gente passa da relação da voz ativa para a voz passiva. Quando usamos a voz passiva, estamos nos referindo a algo ou alguém que pratica alguma coisa. Já ao passar para a voz passiva, alguma coisa passa a ser a vítima da situação e de algo ou alguém. Por exemplo, Pedro matou João. É uma frase a respeito de Pedro ou a respeito do crime que foi cometido por Pedro. João foi morto por Pedro. Essa já é uma frase a respeito do João ou a respeito do crime que João foi vítima. Não tem nenhuma chance de ocorrer uma história que narra a vida de João na qual Pedro não foi mencionado. Então a gente tem que mencionar o Pedro antes para poder falar do João. E a construção dos comparativos de superioridade. Quando se usa o comparativo de superioridade ou inferioridade, quem vem antes é quem comanda a ação. Ou ele é mais ou ele é menos. O sujeito orienta o discurso. Por exemplo, Pedro é mais esperto que João. João é menos esperto que Pedro. Alguns estudos da semântica recentemente têm mostrado que, embora esses conteúdos eles sejam vinculados, eles podem argumentar um sentido contrário. Por exemplo, na frase Pedro é mais esperto que João, o discurso é orientado no sentido da esperteza de Pedro. Já na frase João é menos esperto do que Pedro, o discurso é orientado na inabilidade do João. E aí nós temos a paráfrase, fenômeno linguístico ou situacional. Deve ficar claro que para o leitor existe a ambiguidade entre as frases, que nos parece a característica mais marcante da paráfrase, que é um fenômeno linguístico. E, por último, nós temos consequência, acarretamento ou hiponímia. Vamos observar as frases. Um sargento da guarda rodoviária nos pediu o documento do Fiat. Um policial nos pediu o documento do carro. A relação de significação entre as frases é denominada acarretamento. E o acarretamento, ele ocorre resultado das frases que, por exemplo, um sargento da guarda rodoviária e um policial, esse é um acarretamento, tem o mesmo significado os dois, né? E entre um Fiat e o carro. A relação que essas frases estabelecem tem o nome de hiponímia. A relação hiponímia é aquela que intercorre entre as expressões com sentido mais específico e expressões genéricas. Por exemplo, geladeira, liquidificador, batedeira de bolo e eletrodomésticos. Tudo isso é eletrodoméstico. E a relação que intercorre entre pardal e passarinho. E que verbalizamos dizendo que todo pardal é um passarinho, mas nem todo passarinho é um pardal. Quando uma palavra ou expressão pode gerar várias interpretações, ocasionando dúvida, incerteza ou irresolução. A ambiguidade pode ser ocasionada por diversos fatores e mudar o sentido real das frases. A utilização de uma palavra escrita de uma mesma forma, mas que tem significado diverso, como o cobre de metal e o cobre do verbo cobrir. Já quando a mesma palavra envolve significados distintos, é a própria expressão que é ambígua. É a esse fenômeno que se dá o nome de polissemia.
Polissemia é quando uma palavra adquire vários significados. Vale lembrar que poli significa multiplicidade de algo. Dependendo do contexto em que uma mesma palavra for empregada, o significado pode ser diferente. O exemplo do verbo andar. Roberto anda bastante. Sérgio anda doente. O relógio de Priscila não anda mais. Ele está quebrado. Agora eu vou ler um pequeno pedacinho do poema de Vinícius de Moraes. Onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? Outro exemplo também pode ser a palavra rede. Temos rede de deitar, rede elétrica, rede de computadores, a rede de pescar peixe. Então tem vários significados. Eu vou falar sobre a pressuposição. É a relação de sentido entre duas proposições em que P é verdadeira, Q também é verdadeira, mas se P for falsa, Q mantém-se verdadeira. A sua propriedade permanece mesmo quando se faz a negação da proposição. Aí vem os exemplos. A afirmação. A polícia tem muita pena que a senhora tenha sido roubada. A interrogação. A polícia tem muita pena que a senhora tenha sido roubada? E a negação. A polícia não tem pena que a senhora tenha sido roubada. E a pressuposição dessas frases. A senhora foi roubada. Vamos lá, tudo bem. A minha parte é referente à anomalia. O que eu vou falar sobre referente a ela? Anomalia é um substantivo feminino, onde o termo vem do grego anômalos, que significa desaparelho irregular, mais homos, que é parelho, estando relacionado a homos, que quer dizer o mesmo. Então, o significado de anomalia é o que se desvia do normal. Então, trata-se de uma particularidade ou uma condição que é um anômalo. No caso, fora do comum, claro, né? É tudo aquilo que, como que a gente pode dizer? É tudo aquilo que se considera normal, no caso, né? Sendo sinônimo de anormalidade. A própria palavra já fala um pouco sobre isso. Na área linguística, ela tem um sentido de definir uma característica ou um princípio linguístico em relação aos valores, ao vocábulo, língua, expressão e entre outras coisas, que não se enquadra, no caso, ou não cumpre os paradigmas regulares de um determinado idioma, né? Então, na área linguística, ela é referente a isso. Caracteriza a parte da expressão, da língua, né? Que não se enquadram, não cumprem os paradigmas referente ao próprio idioma. Gente, uma frase é anômala quando apresenta divergências no que toca às regras da língua. Por exemplo, os verbos irregulares são considerados anomalia. Por que são considerados anomalia? Por exemplo, a palavra rendabilizar. Essa palavra, ela é formada de rendável. Não. Peraí que... Não, ela não é. Rendabilizar, essa palavra ela não é formada de rendável, mas de rendível. Por isso, por isso que a gente pode falar rendabilizar. E um outro exemplo que eu pude verificar também, quando eu estava fazendo a pesquisa referente à anomalia, é referente invisível. Invisível, cego. Se visual não significa aquilo que vê, é uma anomalia. A gente pode dizer invisível, em vez de cego. Então, acredito que, né, tenha ficado claro que eu pude transmitir um pouco ao que eu pude aprender referente à anomalia. E é isso. Professor, obrigada. Obrigada e é isso.